Pois bem. Então, como eu estava dizendo, essas duas, cada uma delas favorece a variante dialetal delas. Então, a gente vai encontrar nesse da iniciação à fonética e à fonologia muito mais fortemente a variante do Rio de Janeiro. Em alguns casos, elas trazem a variante da Bahia. Nesse daqui, por óbvio, a variante de Santa Catarina. Isso, na minha concepção, não chega a ser um problema, porque se a gente pensar um país como o nosso, de dimensões continentais, em que temos tantos falares diferentes, tantas variantes dialetais ou regionais, como vocês queiram chamar, não é possível a gente ter um livro de dimensões, vamos dizer, comerciais, que consiga abarcar todo o sistema, todas as variantes dialetais. O que vai acontecer é que a gente, utilizando os materiais, traga os exemplos segundo também as nossas próprias variantes. Então, no caso nosso aqui em Alagoas, no Nordeste, a gente vai, por óbvio, utilizar como uma série de exemplos a nossa variante. Isso não faz que uma seja melhor do que a outra, senão que, como variantes, são aspectos diferentes de a mesma língua se apresentar. Nenhuma língua existe que tenha uma uniformidade de prosódia. Nenhuma. Você pode pensar, e Portugal, tão miudinho. Não existe unidade de prosódia em Portugal. Cada região vai ter um jeito diferente de pronunciar. Lá, muito mais do que aqui, as vogais, especialmente as átonas, têm um sistema muito peculiar de pronúncia que você vai encontrar variantes gritantes no norte, no centro ou no sul de Portugal. E, dizendo norte, centro e sul, já é uma redução grandíssima, porque cada cidade praticamente vai ter o seu jeito. Porque lembrem-se sempre que uma língua, essas línguas que a gente chama de línguas nacionais, muitos de vocês, eu não sei, todos obviamente não, mas muitos de vocês passaram lá na história da língua portuguesa, quando a gente viu no processo todo, depois dos árabes, obviamente, todo o processo da reconquista, implicou a imposição de uma variante, aquela chamada, apesar de eu não gostar dessa denominação, mas é aquela que aparece na maioria dos livros, a tal do galego-português, foi essa variante que terminou política, militar e economicamente se impondo a todos os falantes do português, assim como, por imposição dos reis católicos, impôs-se a variante de Castela, o castelhano, que é equivalente hoje ao espanhol contemporâneo, em detrimento de todas as outras. Se você vai, por exemplo, para outras regiões, para a Itália, você vai ter toda aquela infinidade de variantes dialetais que eles usam. Apesar de usarem a variante florentina, que é o italiano moderno, esse italiano que existe hoje era um dialeto que se impôs econômica e politicamente, especialmente favorecido por Dante, apesar de Dante não ser florentino, mas ele era os mecenas dele, né, os padrinhos, os patrocinadores dele eram florentinos e ele se refugiava ali. Então, ele termina levando a língua florentina, com a qual ele vai escrever a Divina Comédia, por exemplo, a um patamar elevadíssimo de cultura que termina se impondo a todas as demais variantes. Isso, no caso do Velho Mundo, no caso da Europa, não chega a suprimir as demais variantes dialetais.
Muito embora a rainha de Espanha, os reis de Espanha, né, os chamados reis católicos, Isabel e Fernando, tivessem o plano deles era um plano de 3 passos, uma só língua, um só reino e uma só fé, para que se estabelecesse a unidade espanhola. Isso não suplantou as variantes dialetais que ali existiam. No caso do Brasil, especialmente durante uma das uniões ibéricas em que governava o Marquês de Pombal, o que aconteceu foi que o uso do tupi foi proibido aqui no Brasil. Segundo alguns historiadores, até o Marquês de Pombal existiam, vamos dizer, 3 línguas circulavam em pé de igualdade, vamos dizer. Era o latim nas escolas, obviamente, nas escolas que eram patrocinadas pela Igreja Católica, e eram todas, praticamente todas. As escolas que, especialmente no curso superior, a língua franca era o latim, por causa dos livros que eram utilizados, os livros de lógica, os livros de teologia, os livros de filosofia, eram todos escritos em latim. Então, a aula era também, em muitas vezes, ministradas em latim. O padre Antônio Vieira, embora seja bem anterior, possui um livro, um tratado que ele escreveu, o motivo pelo qual ele foi preso pela Inquisição, que era o Clavis Profetarum. Esse Clavis Profetarum era um material que ele tinha preparado para Clavis Profetarum significa a chave para a compreensão dos profetas, dos textos dos profetas, que era a aula que ele ministrava no curso de teologia. Ele começou como professor de lógica em Olinda e depois foi para a Bahia como preceptor de teologia. E aí ele escreveu esse livro, Clavis Profetarum, e por conta desse livro, obviamente, digamos que foi um subterfúgio, ele tinha umas posições que politicamente na época não era interessante, era a defesa da liberdade religiosa, da autodeterminação dos povos. Então, por exemplo, que o índio vivesse como índio e como ele quisesse viver. Se quisesse viver seguindo as tradições indígenas, a religião indígena, as línguas indígenas, que lhe fosse facultado isso, o Estado não devia se meter nisso. Eu concordo absolutamente com ele. No entanto, se o índio quisesse aderir, eu vou botar entre várias aspas essa civilização, também ninguém deveria se meter nisso. Ninguém entenda-se o Estado. E ele era conselheiro do rei. Era contra a escravidão, por óbvio, e muitas dessas posições políticas e teológicas dele eram... Vou botar isso em itálico, eram heterodoxas, e aí ele foi chamado diante do tribunal da Inquisição para se explicar. O motivo de fundo, digámoslo assim, era esse livro Clavis Profetarum, porque ele adotava um posicionamento de um herege, uma posição dos 5 reinos. Ele cita até uma poesia desse cara nesse livro, e isso foi o motivo porque esse livro ficou preso. Encontraram-no depois numa biblioteca lá do Colégio de Gesù, uma escola, a casa-mãe, vamos dizer, dos jesuítas em Roma. Encontraram esse livro na biblioteca com diversos rascunhos, com diversas observações da Inquisição nesse livro que ele deveria corrigir. Mas ele já estava muito doente nessa época, terminou não tendo tempo de fazê-lo. E então, esse padre Antônio Vieira, já usei isso para dizer, no livro que ele estava preparando para usar como livro de aula, o livro era todo escrito em latim, porque essa era a língua em que as aulas eram ministradas. Depois tinha o português, mas o português era uma língua para os eventos oficiais da corte, eram as coisas para utilizar nos julgamentos. Os documentos oficiais e as cerimônias oficiais aconteciam em português, ao passo, dizem que na rua o pessoal utilizava o tupi como língua franca.
Tanto assim que a língua dos bandeirantes não era tanto o português quanto o tupi. Quando se fala em tupi aqui, não era o tupi, aquele tupi dos índios, era o tupi dos jesuítas, que alguns críticos dizem que era uma língua, o tupi falado pelas crianças, porque foram através das crianças da catequese que os padres aprenderam tupi, prepararam a gramática toda de tupi, mas era o tupi das crianças, não era o tupi dos adultos. Muito embora era essa língua com a qual os padres e os bandeirantes terminavam comunicando-se com toda a galera. Então, quando o Marquês de Pombal começa o controle do reino, ele proíbe que as línguas indígenas sejam faladas e, por um problema que ele tinha com os jesuítas, termina expulsando os jesuítas e impõe a língua, como era a União Ibérica, ele, nos países hispânicos, a proibição de todos os idiomas nativos, Quichua, Azteca, o Náhuatl, proibido o uso dessas línguas, e no Brasil, proibido o uso do tupi e do guarani, que eram, digamos, o nhanhingatu, que era a língua mais difusa, que eram as línguas mais difusas. O brasileiro, como só ia acontecer, obedece a essas determinações sem sentidos e abandonamos e perdemos completamente o uso da língua efetivamente do país e adotamos tão só e exclusivamente o português. No mundo hispânico, essas coisas não foram obedecidas. Então, você vai ao Peru hoje, você ainda escuta Quechua. Quechua era a língua dos incas. Você vai no México, chega numa feira, você escuta o povo falando em náhuatl, ou asteca, como alguns vão chamar, que era a língua dos astecas. Eles não abandonaram as suas raízes e nós achamos sempre que quem manda detém todo o poder e sempre submetemos, sempre baixando nossa cabeça ao Estado e o Estado sempre botando a canga na gente e levando-nos para o matadouro, como ele sempre quer. Bem, então, essas variantes que existiam, essas línguas ou essas formas de falar, porque mesmo o uso do tupi, vamos imaginar uma situação bem simples, pensando já no Brasil, esquecendo toda essa introdução histórica, pensando no tupi como era usado. Nem os próprios tupis, quando por exemplo, o Padre Anchieta escreve a gramática da língua mais falada na costa do Brasil, que era o tupi, ainda assim não era uma língua única. Existiam diversas variantes. Você tinha o tupi, tupinambá, tupigê. Você tinha uma série de variantes das nações tupi que eram variantes daquela mesma língua, mas que não impedia, de certo modo, a compreensão mútua desses falantes. Então, essas diversas variantes. Assim como eu acho absurdo falar em galego-português, porque o que existia, na minha concepção, era simplesmente galego, com a separação, quando, na Reconquista, uma parte desses galegos, dessa galera que vem da Galícia, se separa indo para Castela, e outra se separa vindo para Portugal, o que vai acontecer é que essa separação, esses ares, essa geografia, esse distanciamento vai fazer com que essas línguas terminem tomando caminhos diferentes nas acepções. Muito embora muito substrato comum exista ainda. Mas existem muitas coisas que têm acepções completamente distintas, como, por exemplo, a evolução da palavra esquisito, que em espanhol segue sendo o sentido primeiro, que é uma coisa excelente, fabulosa. Se vocês forem ao dicionário, vocês vão encontrar. Procurem esquisito. Primeiro sentido, excelente, fabuloso. Acho que é no quinto sentido de esquisito, que é um dos mais novos, que é esse sentido que a gente utiliza hoje para essa palavra. É o de estranho, fora de lugar, quase monstruoso. Então, quando essas línguas vão se distanciando, obviamente, as palavras vão tomando caminhos diferentes e acepções diferentes.
No caso do Brasil, eu acho estranho, o cara pega e diz, Ipiranga é uma palavra de origem tupi-guarani. Não existe, são duas línguas completamente distintas. Não existe nenhuma semelhança entre uma e outra língua para você dizer, como, por exemplo, entre português e espanhol, existe o galego, que dá uma base comum para elas. Depois elas se diferenciam. Chamar de galego-português ou galego-espanhol, como fazem os espanhóis, é uma questão meramente didática, vamos dizer assim, para explicar que no galego já existia em semine, em germine, já existia o espanhol ali. Assim como quando diz o galego-português, é porque em germine já estava ali a língua portuguesa. No caso do tupi e do guarani, é como você dizer que o português e o inglês são duas línguas completamente distintas, não tem nenhum ponto de contato entre elas. Dizer, Ipiranga é uma palavra de origem tupi-guarani. Não, Ipiranga é uma palavra de origem tupi. Piranha é uma palavra de origem guarani. Não tem nada de tupi-guarani nessa história. É um absurdo que muita gente, inclusive gente das letras, ainda siga com essa aberração. Então, essas pessoas, por exemplo, no norte, esse Nhengatu é uma das variantes do Guarani. O Nhengatu é utilizado, ou as variantes guaranis são utilizadas no Amazonas, né, na região amazônica, descendo pelo Mato Grosso, e aí eu incluo também o Mato Grosso do Sul, e algumas regiões ali, até perto do Paraná, se falavam línguas do tronco guarani, ao passo que no litoral, e um pouco na região mais entrando, nessa região mais próxima ao mar, a língua que predominava eram as línguas do tronco tupi. Esse substrato que termina existindo na própria articulação, a gente começou esse curso todo com a parte de estrutura, a parte, vamos dizer, mecânica da língua. Então, essas formas, esses falares que já existiam antes, vão terminar, de alguma maneira, influenciando o falante do português quando este é imposto como única língua possível, sob pena de morte, se fosse pegue falando uma outra língua que não fosse o português, dentro aqui dos limites do Brasil. Ô, professor, só me tira uma dúvida. Então, não existe a junção tupi-guarani? Nunca. É isso? Nunca. É como a gente querer juntar português e inglês e dizer, isso é uma palavra de origem anglo-portuguesa. Não é possível esse tipo de junção. Isso é a mesma coisa que acontece com o tupi-guarani. Porque até em livros eu já vi isso aí. Não, isso é uma aberração que você vai encontrar espalhada por aí. Mas basta você um dia ter o cuidado de pegar uma gramática de tupi e uma gramática de guarani, para você ver que até a vocalização das palavras são completamente diferentes. Palavra que quer dizer uma coisa na outra nem existe aquela palavra daquele jeito, é uma outra palavra completamente distinta. Mas eu não sei por que razão. É claro, como a gente tem muitas palavras de origem tupi e de origem guarani, separando bem as coisas, aí alguém, em algum momento da história, inventou de botar um hífen ali, dizer, temos palavras de origem tupi-guarani. Concordo. Mas dizer que você pega piranha, não, essa palavra é de origem tupi-guarani. Não, nunca foi. Piranha é de origem guarani. Ipiranga é de origem tupi. Maceió é de tronco tupi, porque por aqui estavam os tupis, os troncos de tupi, o tronco linguístico dos tupi, né? Eu ouvi até dizer que eles eram tribos inimigas. Sim. Por isso ficavam na parte dos sertões, por isso uns ficam na parte dos sertões, outros na parte do litoral. Se a gente for dividir o Brasil só no meio, assim, você vai ter a parte que fica para o lado do oceano, o litoral, a parte que fica na direção dos Andes era chamado de os sertões. Então, você vai ter essa separação bem neta, os tupis de um lado, os guaranis do outro, e viviam, se bem que mesmo os tupis guerreavam contra tupis mesmo, né, os aparentados deles. Os tupis e os tupinambás muitas vezes não se davam muito bem. O que eu não entendi foi essa junção. De aí onde foi partir dessa junção? Já que eles eram inimigos. Não sei. Não tenho a mínima ideia de quem começou com isso. Eu só sei que não usem esse tipo de coisa.
esqueçam que existe Tupi-Guarani. Nunca existiu essa língua. O que existe é uma e outra isoladamente. Bem, feita essa introdução, por que isso? Por que eu resolvi fazer isso? Para mostrar que essas diferenças que a gente tem na forma como a gente pronuncia, a gente pode dizer que tem toda uma fundamentação histórica, bem mais remota do que simplesmente... Eu posso dar a vocês uma fundamentação bem mais próxima e também bem plausível. Essa outra ali é mais hipotética, mas também válida. Qual seria a outra possibilidade? Veja, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, vocês não imaginem que os portugueses falavam como falam os portugueses de hoje. Muito provavelmente, a fala dos portugueses era muito semelhante à fala dos matutos do sertão. Porque a gente conservou aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, conservou-se a língua de todo o período da colonização. Quando, em 1808, a família real aporta aqui no Brasil e vai para o Rio de Janeiro, eles já vieram com uma série de inovações dentro da língua que já não existia aqui. Quer dizer, que ainda não existiam aqui. Por exemplo, esses chiados dos S's, que hoje o português de Portugal fala assim, os S's são sempre chiados, então eles dizem as casas. E você perceba que onde ficou a família real definitivamente? Chegaram primeiro em Salvador, acharam que Salvador era um lugar muito quente e terminaram indo para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, estabelecem-se ali formam a corte. Tiram a capital de Salvador e levam-na para o Rio de Janeiro. Note que os cariocas, os cariocas mesmo, né, aqueles que moram na cidade do Rio de Janeiro, são os que são os mais afetados na pronúncia desses S's chiados. Porque era ali onde estava a corte. E quando a corte veio, trouxe consigo vamos dizer, essa variante do português. Não estou aqui dizendo que seja certo ou que seja errado, estou simplesmente dizendo que é uma variante de variante. A gente não dá para fazer juízo de valor, mas a forma como os cariocas falam é mais devido a se sentirem importantes porque a família real ali se estabeleceu, e não só a família, toda a corte, né, todo o aparato régio estava estabelecido ali no Rio de Janeiro, e, por óbvio, as pessoas, ouvindo aqueles nobres falando com tantos chiados e acharam que era mais bonito falar daquele jeito. Assim como aqui no Nordeste a gente vai encontrar as pessoas que vão abandonando paulatinamente o jeito nordestino de falar em prol do jeito sulista, do jeito do Sudeste de falar, por conta de acharem que eles são mais importantes ou superiores. E por isso vão dizer dia e tia, em detrimento de dia e tia, achando que isso é feio. Mas é a escolha de cada um. Basicamente, esses fundamentos, assim como... Eu estou falando aqui que a família real trouxe isso como se fosse o português. Não, não é. Isso era a variante de Lisboa. Era como se falava em Lisboa, que é onde estava sediada a corte, que foi transferida para cá. Então, o falar de Lisboa foi transposto para aqui, para o Brasil, e foi adotado, obviamente, ali pelas regiões do Sudeste, mas isso não passa para o Sul, por exemplo, porque o Sul já sofre outra influência, que são os de língua hispânica, porque eles estão ali vizinhos de Peru, de Argentina, de Uruguai. As influências linguísticas que vão sofrer o povo do Sul é outra completamente distinta. Deixa-me ver mais. Bem, vamos agora para o nosso slide. Isso tudo que eu falei não tem material nenhum, não, viu? Isso aí é um ajuntado de uma série de livros e de coisas que eu saio lendo na minha vida e que vão formando esse tipo de coisa.
Sim, a gente tá, como eu disse, para os que chegaram depois, a gente está indo para esse livro. Eu já deixei lá no SIGA-A, está na aula de hoje, tanto esse livro, tanto esse material, quanto esses slides já estão tudo lá no SIGA-A. Então, a gente vai para o capítulo aqui, nesse livro, a gente está no capítulo 3, chamado de segmentos fonéticos. O professor, esse livro, ele só trata do fonema, da fonética brasileira, não é isso? Era para ser. Porque na introdução dele vem dizendo isso. Mas por fonética brasileira é muito complicado. Porque, como eu disse no início, não é possível a gente abarcar num livro assim fino a fonética brasileira. Ela faz uma opção que é a fonética de muita região lá de Santa Catarina. Sim. Então, como se fala em Florianópolis, como se fala no continente, porque Florianópolis é uma ilha. Então, obviamente, elas vão partir desse lugar, que é o lugar de fala delas, e, a partir daí, obviamente, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Muitas das informações que elas dão, especialmente sobre as vogais, são informações que, em certo sentido, especialmente as vogais átonas, que não sejam finais, vamos dizer que a gente tem certa uniformidade nisso, aqui no Brasil. As vogais tônicas, em tese, deveriam ter nenhum tipo de variação, em tese. Mas lembre-se que a gente já comentou no outro momento que, dependendo da região, você vai ter alguma vogal tônica que seja mais aberta ou mais fechada. Por exemplo, eu digo fechar, alguém vai dizer fechar. Feche a porta, por favor. E eu digo feche a porta, por favor. Alguém vai dizer por favor, outro vai dizer por favor. Entende? Então, essas são variantes sobre essa questão que aqui no Brasil vai acontecer. E aí, eu tinha comentado, Priscila, que não dá, o espaço é muito curto, porque a gente nem tem um mapa dialetológico do Brasil feito. Porque isso demora tanto tempo que, quando esse mapa é efetivamente feito, ele já não corresponde mais à realidade. Porque o fenômeno linguístico é tão dinâmico, é tão vivo, que quando a gente consegue fixar num livro, o livro é como uma múmia. Um livro é como uma múmia. Ele já está nos contando histórias do passado. As matérias que, por exemplo, como nas exatas, dificilmente os caras seguiam por livro, eles seguiam por artigos, porque os artigos são a tentativa de acompanhar o desenrolar das coisas. A gente da área de humanas fica ainda nos livros. Obviamente, usamos os artigos, mas, se você olhar, os artigos estão baseados em livros. Na área de exatas, os artigos são baseados em artigos, porque eles reconhecem a dinamicidade do fato que eles estudam. A gente sabe dessa dinamicidade e, no entanto, ainda se confia que um livro escrito em 2011, portanto, há 10 anos, ainda está extremamente atual, quando, na verdade, esse livro já tem muitas coisas a serem melhoradas. Isso faz parte da chamada linguística sincrônica. Essa linguística sincrônica é a linguística da língua como ela está hoje, no estado da língua em que ela se encontra. E a língua é um fenômeno. Como a linguística que eu me dedico é uma linguística mais diacrônica, que eu acho melhor, mas, no entanto, é mais problemática, porque eu tenho que estudar diversas sincronias, né? Eu tenho que entender como era o português no século XII, como era o português no século XIII, como era no século XIV, e se houve mudanças dali, como essas mudanças aconteceram. Então, para mim, essas múmias são os documentos essenciais de que eu preciso. Efetivamente, para mim, o livro é porque eu trabalho a história, não a língua como está. Quando eu assumo uma disciplina como essa, é meio antagônico para mim, porque eu tenho que me dedicar a uma língua efetivamente como ela está.
tenho que passar pelos processos dela, não posso descurá-los, mas tenho que prestar atenção no fenômeno como ele está aparecendo agora. Elas introduzem esse capítulo dizendo assim, aqui identificaremos os movimentos de vogais e consoantes e seus respectivos órgãos articuladores. Então, vejam que aqui a gente está dentro de um aspecto ainda de fonética. Falou em órgão articulador, pensando em como essas vogais ou essas consoantes se vão articular, é pensar na fonética. Lembrem-se que a fonética está ligada à coisa mais mecânica. Posição da língua, se a língua sobe, abaixa, se vai para trás, se vai para frente, se você vai utilizar os dentes ou não, se você vai utilizar os lábios ou não, como essa corrente de ar sai toda pela boca, sai toda livre, sai parte pelo nariz. Então, todas essas coisas vão influenciar, e tudo isso é fonética, a parte de fonética. A parte de fonologia está mais relacionada às questões distintivas. Lembre-se sempre disso. O fonema é distintivo. Por isso, a gente tratou, acho que no capítulo 2, sobre as mudanças fonéticas e as mudanças fonológicas. Coruja e coruja é fonético, mas forma e forma é fonológico. Porque no forma e forma existe uma diferença no que ele representa, enquanto coruja e coruja refere-se à mesma coisa, não há mudança nenhuma, o que há é simplesmente uma mudança no mecanismo que utilizamos para pronunciar. E aí ela diz, seus respectivos órgãos articuladores. Classificaremos também os segmentos fonéticos a partir de seu ponto e modo de articulação e vozeamento. Perceberam? A coisa é majoritariamente fonética. Então, professor, desculpe, foi na apresentação que ela falou, introdução não, desculpe, o que eu tinha dito. É outra coisa, professor, assim que eu senti falta, eu li pouco sobre esse texto, que eu já tinha baixado. A respeito dos encontros consonantais perfeitos, que eu tenho muita dúvida a respeito disso. A gente vai chegar nele, porque agora a gente vai iniciar o das vogais. A gente vai para os consonantais ainda. Ok. Então, o que é que se pretende fazer nesse capítulo? A apresentação dos diferentes sons da fala. Lembram-se dos sons da fala? São os fones. Os fones. E não os fonemas. Porque os fonemas são os feixes distintivos, que pertencem ao quadro do português brasileiro. Os sons da fala serão vistos como fones, isso que eu acabei de explicar, e não como fonemas. Vogais e consoantes, em nível de articulação, portanto, dentro da parte fonética, devem ser entendidas a partir da liberação do fluxo de ar dos pulmões. Nas vogais, como já muitas vezes disse isso a vocês, não existe nenhum impedimento à passagem do ar. O ar passa e flui com liberdade. O fato de abrir ou fechar mais a boca, o fato de a língua elevar-se ou abaixar-se, não constitui um impedimento. O que é um impedimento? É quando a boca fecha, é quando a língua levanta-se de modo que o ar seja impedido de passar livremente e precise de algum esforço. Qualquer esforço que seja produzido para a gente produzir um som, geralmente esse som é um som consonantal. Então, nas consoantes, enquanto nas vogais não existe nenhum tipo de impedimento, essas vogais, esse fluxo de ar vai fluir, perdoe-me, é meio redundante fluxo e fluir, mas esse fluxo vai seguir com o máximo de liberdade possível. Nas consoantes isso não se dá. Por quê? Nas consoantes deve haver alguma obstrução que seja ela total ou parcial. A gente vai ter as obstruções totais, por exemplo, só para mostrar alguns casos, depois a gente vai ver isso com algum vagar. Você tem as consoantes bilabiais, como P, B,
me, que você tem, os dois lábios se encontram, impedindo o ar de fluir livremente. O ar vai encher a cavidade bucal a um ponto de não mais aguentar e haver a explosão. Por isso, antigamente essas consoantes chamadas oclusivas, especialmente as bilabiais, oclusivas bilabiais, eram chamadas, se vocês pegarem algumas gramáticas antigas, vocês vão encontrá-las nomeadas como sendo explosivas. Por conta disso, bola, existe uma explosão. Há o impedimento, que são os dois lábios juntos, e depois o fluxo de ar rompe aquilo que o impedia e segue o seu fluxo. Mas são esses impedimentos, portanto, são esses impedimentos que hão de causar, de produzir o som dessas coisas que nós chamamos de consoantes. Como a gente faz essa classificação fonética? Então, veja, quando a gente trata das vogais, a gente precisa considerá-las a partir de alguns parâmetros. Os parâmetros que usaremos aqui e que são propostos pelas autoras nesse livro, Fonética e Fonologia do Português Brasileiro, são a altura, o avanço ou recuo da língua. O que é altura? Quando a gente fala de altura, é se o dorso ou a ponta da língua sobe na direção do palato ou se abaixa no leito, vamos chamar assim. Então, essa é a questão da altura. É a língua subir ou descer. O avanço ou recuo da língua é a língua ir para frente ou ir para trás. Esse avanço, veja, quando a gente fala de altura, a gente está pensando no movimento da língua, mas você pode ter a língua subindo e indo para frente, ou a língua subindo e indo para trás. A língua abaixando e indo para frente, ou abaixando e indo para trás. Então, todos esses vão estar juntos. E o arredondamento dos lábios. Então, você vai ter o máximo de abertura, e à medida que você vai arredondando os lábios, a abertura vai fechando. Então, basicamente, a partir desses três parâmetros, altura, avanço ou recuo da língua e arredondamento dos lábios, é que a gente vai fazer a classificação das vogais. Serão esses, digamos, os nossos critérios de análise dos sons vocálicos. Como a gente está estudando fonética e fonologia, e eu falar em vogais ou consoantes, esqueçam, por favor, nunca na vida de vocês suba à mente que a gente está falando de letra. Não, a gente aqui está falando de fone, aquilo que está no slide anterior. Os sons da fala, os fones, são esses aqueles que nos interessam. Não são as letras, não são os grafemas, aquelas representações dos fonemas ou dos fones. Não são esses aqueles que nos interessam, não são os grafemas. O que nos interessa aqui em fonética são os sons da fala. O que nos interessa em fonologia são os fonemas. É meio que uma dicotomia saussuriana. Se gostava de dicotomia, né? Langue, parole, sincronia, diacronia, a gente pode botar aí fone e fonema. Mais uma dicotomia na conta de Saussure. Quando a gente trata ainda sobre a classificação fonética, veja, preste atenção nisso, não é fonológica, é fonética. Quando a gente está tratando da classificação fonética das consoantes, as características que levaremos em consideração é o ponto de articulação. Alguns livros vão chamar de ponto articulatório, ou lugar de articulação, ou zona de articulação. Então, todos esses são nomes possíveis. Eu sempre chamo de ponto de articulação. O modo de articulação, ou modo articulatório, e a sonoridade. Sonoridade, se ela é sonora ou surda, né? Vozeada ou desvozeada. Então, esses são os pontos. Lembrando, vogais, parâmetros, altura, avanço, recuo da língua, arredondamento dos lábios. Consoantes, ponto de articulação, modo de articulação e sonoridade. Então,
3 características para cada uma delas segundo o seu ponto de vista, né, a sua classificação. Agora, ali foi a introdução geral, digamos assim. Agora, entrando efetivamente nos segmentos vocálicos. As vogais são os sons produzidos com o fluxo de ar agressivo, aquele que a gente viu lá no primeiro capítulo. Sem obstrução, nenhum tipo de obstrução, a saída do ar pelo trato vocal. Vocal não aqui tem a ver com boca, aí seria trato oral. O trato vocal é o trato que utilizamos para produzir o som, a voz. Então, nesse caso, você vai ter ou o ar agressivo saindo só pela cavidade oral, ou esse ar agressivo saindo normalmente a maior parte pela cavidade oral e uma parte pequena pela cavidade nasal. Isso aqui são as duas formas desse ar agressivo sair. Acontece que aqui, no caso das vogais, existe um fator que é constante. Por quê? As vogais, elas podem ser ou orais ou nasais, né? A gente sabe, não vou tratar das fechadas agora, porque as fechadas são também orais. As vogais orais, elas são ou abertas ou fechadas. Você diz você, ela é oral. Vovô é oral. Vovó é oral também. Então, você tem as vogais, elas são ou orais ou nasais. Mas todas elas, abertas, fechadas e nasais, todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas são sonoras. A vogal é, por própria natureza, sonora. Quer dizer, as pregas vocais obrigatoriamente têm que vibrar na produção desse som. Sem essa vibração, não existirão os sons vocálicos produzidos. Assim, as vogais podem ser, como eu já disse, classificadas como orais, que podem ser fechadas ou abertas, e nasais. Deixa eu só ver aqui uma coisa para não... Porque eu estou com medo de eu extrapolar aqui umas coisas. Eu vou comer. Pronto, a gente tem essa aula e a aula da próxima semana que a gente vai tratar das vogais. Então, vamos adiante, ainda tem um bocado de coisa para a gente ver. Para uma classificação articulatória das vogais, estão envolvidos nisso tanto a língua quanto os lábios. Quando a gente fala do corpo da língua, o que é que a gente está pensando? No alto, no elevar-se e no abaixar-se, no ir para frente e no ir para trás da língua. Então, aquelas coisas que estão aqui, altura, avanço ou recuo da língua, isso aqui tudo tem a ver com a língua. E entram os lábios na jogada com essa história do arredondamento ou não arredondamento dos lábios. Então, estão aqui os dois explicando aqueles 3 parâmetros que foram postos lá na parte introdutória desse capítulo. O corpo da língua movimenta-se verticalmente ou horizontalmente. Como eu estava explicando agora há pouco. A língua sobe ou abaixa, vai para frente ou vai para trás. A mandíbula, porque também a mandíbula faz parte do processo, a mandíbula diferencia as vogais abertas das fechadas. Então, você tem e, a mandíbula fechou-se um pouco. O movimento vertical da língua é a altura. E o horizontal é anterioridade e posterioridade, quer dizer, avanço ou recuo
da língua. Obviamente, em gramática, vai falar que essa vogal é vogal anterior, essa vogal é vogal posterior. Anterior é a que está na frente, a língua vai para frente. Posterior é aquela que a língua vai para trás. Até aí tudo razoavelmente tranquilo. E os lábios podem estar distensos ou arredondados. Quando você pronuncia a vogal A, eles estão estendidos, distensos. Quando você diz a vogal O, eles estão arredondados. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu queria ler esse pedacinho que está lá no material. No português brasileiro, isso é extremamente interessante, apenas as vogais O, e U são arredondadas, como em avô, avó, avó, avô, tatu, respectivamente. Produza essas vogais e observe que, na sua pronúncia, os lábios se arredondam e se projetam para frente, fazendo o tal do biquinho de francês, né? Em francês, outras vogais são arredondadas, como o I, por exemplo. Nesse caso, geralmente, os falantes nativos de português do Brasil podem ter dificuldade na produção dessas vogais arredondadas, visto que esse não foi um hábito adquirido. Esse é extremamente importante. Não existe, por isso que eu digo que a gente não pode ter uma variante considerada melhor do que a outra. Em detrimento dessa história de variante padrão, o que é a variante padrão? É simplesmente uma variante reconhecida para o uso formal. Só isso. Ela não quer dizer com isso que ela seja melhor nem pior do que nenhuma outra variante. Simplesmente o uso dela é adequado a uma determinada situação de comunicação. Você está numa situação formal, é como você ir a um fórum de justiça vestida de biquíni. Não dá. É como você ir a um fórum, um moço vestido de tanga de praia. Vê, a situação não é adequada à roupa que você está vestindo. Da mesma forma que uma pessoa ir à praia vestido de paletó e gravata. Quando ir à praia, você ia à praia para relaxar, para se divertir, para sentar-se ao sol, tomar uma cerveja. Terno, paletó e gravata não é, digamos, a roupa adequada para você estar ali naquela situação. Assim, a língua também. Você tem ocasiões em que você deve usar uma variante em detrimento de outra. Isso não faz com que ela seja melhor nem pior do que nenhuma outra variante. Simplesmente é mais adequada àquela situação do que aquela outra. Considerando isso, dessa história que está aí nessa última linha do primeiro parágrafo, um hábito adquirido, a gente pode dizer que essas variantes que a gente tem são apenas hábitos adquiridos. Quando os falantes do Rio de Janeiro utilizam aqueles chiados todos nos S's, significa simplesmente dizer que foi um hábito que eles adquiriram durante o período da estada da corte portuguesa aqui no Brasil. Só isso, e nada mais. Adquiriram aquele hábito e o estão perpetuando o máximo que podem. Para produzir essa vogal aí, no caso do francês, aqui, veja, a gente está falando de som, não de letra. Que está entre colchetes, estão vendo, né? E, sustentando essa pronúncia, vá arredondando os lábios, você perceberá que a qualidade dessa vogal vai se modificando. Quando os lábios estiverem arredondados na pronúncia de um U, você ouvirá a vogal alta anterior arredondada da língua francesa, representada pelo símbolo fonético Y. Por isso que a gente não pode usar esse Y para dizer a semivogal, que é um J. Deixa-me pensar aqui numa palavra que tenha isso. Não, no caso do francês. Eu só me lembro de um verbo. Il a vu. Il a vu. Você bota a boca com formato de U, só que pronunciando um I. U. É um I com um biquinho de francês, que nem dizia o meu professor de francês há muitos anos. U. Il a vu. Ele viu. Então, esse é a vogal arredondada. A gente não tem, no português do Brasil, essa vogal arredondada.
Como eu falei de tupi, o tupi, quando os padres jesuítas estipularam a gramática, eles colocaram a letra Y, só que a letra Y não representa o I do francês. Ela é, na verdade, um U com a boca de I. Então, enquanto os franceses dizem um I com boca de U, os tupis dizem um U com boca de I. Então, eles fazem U. Que não é arredondado, obviamente. Isso é um U que é arredondado no português do Brasil, mas em tupi, por exemplo, ele é disteso. O distenso. Aqui, bem simplificadamente, vejam, eu não vou me interessar muito por aquele grupo de vogais que estão espalhados por aqui, que vocês vão ver no material. A gente vai começar dessa maneira muito simples. Quais são as vogais dos segmentos vocálicos? Altas, quer dizer, a língua sobe. Médias, a língua fica medianamente. E baixa, a língua está totalmente abaixada. Quer dizer, a cavidade oral fica com o máximo de espaço, de caixa acústica possível. É como quem toca violão, por exemplo. Você muda as notas simplesmente diminuindo a extensão da corda. É mais ou menos o que vai acontecer. Você diminui a caixa de ressonância, você muda a vogal. Então, quando a língua está no alto, se você prestar atenção e disser um I e um U, você vai perceber que elas têm localizações diferentes, a língua vai ficar em posições diferentes e a boca fica em posições diferentes. Enquanto essa aqui ela está arredondada, essa aqui não está arredondada. Vamos esquecer essa linha do meio, por hora ela não nos interessa, e aí a gente tem as médias, quer dizer, a língua fica numa posição mediana, daqui a pouco a gente vai ver acho que é ultrassonografia, não, é uma tomografia, sei lá, uma coisa assim. E O. Arredondada, não arredondada. E, O. E, por fim, a vogal baixa, que é o A, que a língua fica o mais abaixada possível e você tem tanto a maior abertura quanto a maior caixa de ressonância de todas elas. A. Você vê que a mandíbula desceu mais do que em todas as outras. Quanto mais a vogal fica alta, parece que a mandíbula fecha-se mais. Aqui estão essa... Como é que chama isso? Não sei, é tomografia, não. Eu acho que é tomografia, não sei. Ressonância. Não me lembro como é o nome disso, não. Então, aqui você tem o I. Ultrassonografia, professor. Isso é uma ultrassonografia mesmo? É. Então, veja aqui a posição da língua. Isso aqui é a língua. Repare como ela foi para frente e como ela está alta. Repare o espaço que a corrente de ar tem para passar, mas não existe impedimento aqui. A corrente de ar, o fluxo de ar, passa normalmente, mas ele vai ter pouco espaço dentro da caixa de ressonância. Mas a língua projetou-se para frente. É mais ou menos o que a gente percebe aqui, veja. Aqui a língua está no máximo para frente e aqui ela está para trás. Que é o que vai acontecer aqui no U. Estão vendo como a língua vai para trás? Aqui é a ponta da língua, aqui é o dorso da língua. Quando você diz U, a língua, pode prestar atenção que ela se retrai para poder essa pronúncia acontecer. As médias, você tem o E, repare a diferença. Está muito alta a língua, sobrando pouco espaço, e o E, tanto a mandíbula abriu-se mais, quanto a língua desceu. Estão percebendo? E houve um abaixamento da mandíbula e, obviamente, um abaixamento da língua. Isso aqui é chamada média porque abriu mais a cavidade oral. Então, essa vogal tem mais caixa de ressonância para ela. Mas a língua continua avançada para frente, mas reparem, não tão avançada.
Por isso a gente vai achar aqui que o I está a língua o mais avançada possível, enquanto no E ela está um pouco menos avançada. Aqui está o U, a boca quase fechada, né? O bico de arredondamento, ela muito indo para trás. Quando você chega aqui, repare, a caixa de ressonância aumentou, o maxilar abriu mais, e você vai ter, portanto, a vogal O. E aí você repare que você vai encontrá-la aqui, mais ou menos no mesmo ponto da língua entre o U e o O. E aqui, finalmente, a vogal A. O máximo de abertura, a língua o mais abaixada possível, e ela não está nem para frente, nem para trás. Ela está na posição, digamos, de repouso dela. Algum problema aí? Tudo tranquilo? Então, vamos aqui. As anteriores, segundo o avanço ou recuo da língua, você vai ter E, que é o aberto, o fechado, E, I. A língua para frente. E, I. As posteriores, a língua para trás. O, U. O, U. Repare como a boca vai se arredondando aqui. E, I. Esse A é o A tônico, o A tônico não, o A átono final. Arredondadas estão O, U, e as não arredondadas são todas as demais. E, I, A. Aqui estão os lábios distendidos, A, e os lábios arredondados, U. Na alta, né? A alta aqui, no caso, seria I, U. Média alta, E, O. Média baixa seria o... Tem a média baixa, que vai aparecer, depois a gente vai vê-la, Deixa eu ver se eu encontro aqui como é a representação dela. A média baixa é o E aberto. O. Você tem E, O. E a baixa, que é o A, né? A tônico e o A átono. Casa. Então, é a diferença. Aqui, as autoras falam, nesse 3.1 do livro, nessas chamadas vogais cardeais. Vamos ver onde é a página que elas apresentam essas vogais cardeais, na página 32. Aí, para poder comparar as vogais de diferentes línguas, determinam-se os pontos ideais de articulação das vogais. Então, a gente está tratando de pontos ideais. Isso vai ser realizado de verdade? Nem sempre. Então, como esses pontos ideais de articulações como referência para a localização das vogais de diferentes línguas. Por isso, quando a gente vai estudar inglês, a gente, conhecendo a nossa língua, ou qualquer outra língua estrangeira, na verdade, conhecendo a nossa própria língua, a gente vai ter um ponto de referência para dizer, olha, esse som você pronuncia como esse outro. Aqui eu estou pensando não mais só nas vogais, como é que eles estão fazendo aí, porque, obviamente, esse sub-item, né, o 3.1, trata especificamente dos segmentos vocálicos, mas estou pensando em todos os outros sistemas da língua. Né? A gente sempre parte da língua que a gente tem para a língua a qual a gente quer chegar. Efetivamente, a gente vai encontrar um ou outro som que não tem um equivalente e a gente vai ter que fazê-lo por analogia.
como o rota do espanhol. A gente não tem em português um som desse. Então, por analogia, o professor diz, faça assim. Ou então você vai estudar uma língua e não sabe como produz aquele som. Sei lá, você vai estudar alemão e tem o CH final, e o professor diz, isso aí é como o rota do espanhol. Então, você diz Bach, o compositor. Mas aí, se você não sabe espanhol, como é que vai ficar? Você vai ter que ouvir alguém produzindo aquilo e tentar fazer aquele som. Eu, às vezes, fico brincando com meu filho, produzindo o R final. Obviamente, a gente, em português, não tem muito hábito de produzir, né? A gente diz, o mar, a gente produz só uma aspiração, né? Como o H do inglês, o hot, mar. Então, com ele, eu faço o mar, para que ele perceba que ali é um som distinto. Depois, obviamente, ele vai mudar. Quando eu fui alfabetizado, quando ainda circulavam dinossauros pela Terra, eu aprendi que o som do NH, eu aprendi na escola assim, o som do NH era nhê, como a N dos espanhóis. Então a gente estava lendo e lia ninho, o ninho de uma galinha, de um passarinho, ninho. Só que quando a gente saía, na vida de todos os dias, não ouvia ninguém dizendo ninho, mas simplesmente ninho. Só que aí depois, mais para frente, quando eu fui estudar línguas estrangeiras, foi que eu fui perceber como foi importante aquela diferenciação que minha professora lá na alfabetização fez. Porque você vai estudar inglês. Ocasionalmente você vai ter o G e o N em inglês, que vai ter isso, como sign, por exemplo, né, o sinal. Você vai ter isso sempre no francês. Você vai ter sempre isso no italiano. Você vai ter isso sempre também no espanhol. El Niño, por exemplo, né? El Niño. Que a gente, brasileiro, termina não conseguindo pronunciar bem essa nhê, porque a gente não tem o hábito de fazê-la. A não ser mesmo quando vai dizer nhoque, que deveria dizer nhoque, a gente diz nhoque, botando um i na frente, para tentar o máximo possível quebrar aquele som que deveria ser feito. Essas vogais são chamadas de cardeais, essas vogais que a gente usa partindo de uma língua para poder compreender a outra. Cardial, a palavra cardial vem de cardo. Cardo é, em latim, cardo cardines. Meu Deus, o nome não está vindo. O gonzo da porta, não é ferrolho, é aquele bichinho que faz a porta abrir e fechar, que fica preso. Como é o nome daquilo? Dobradiça. Dobradiça, é esse o nome. Pronto. Então, o vogal cardial daí é de cardo cardines, latim, que quer dizer dobradiça. É aquela que a gente toma como ponto de partida e em cima dela é que a gente vai fazer girar, metaforicamente, as vogais da língua que a gente quer aprender. Regina, muito obrigado, porque eu ia passar a noite aqui e não ia me lembrar desse nome. A minha quebrou esses dias, por isso que eu lembrei facilmente. Olha, foi providencial essa quebra dessa sua dobradiça? Foi nada que eu gastei dinheiro, tá? Para, isso é caro. Eu acredito. Não existe nada barato, não. Se você botar um barato, ela quebra no instante. Então, essas são chamadas cardeais e, em princípio, não pertencem a nenhuma língua específica. Por que não pertencem a nenhuma língua específica? Por conta dessa palavrinha aqui, olha. Ponto ideal de articulação. Nada do que é ideal é de uma língua específica. Depois, quando vocês, eu não sei se vocês já estudaram, mas quando vocês forem estudar um pouquinho, com mais um pouquinho de detalhe, devagar, a linguística de Chomsky, em que ele vai falar do falante ideal, da língua ideal, de todas aquelas coisas idealizadas bem neoplatonicamente, obviamente ele está falando de uma situação em que não se trata do falante real, com as dificuldades reais, com os problemas reais da vida, velocidade e todas essas coisas. Ele trata de um falante ideal como esse falante cardinal, vamos dizer assim. Ao redor do qual, como dobradiça, deveriam girar os falantes reais.
Aí as vogais cardinais ou cardeais, elas têm essas duas possibilidades. Aqui eu botei vogal cardeal porque é como está aqui no livro, mas elas podem ser chamadas também de cardinais. Então a gente tem as vogais cardeais primárias. Aqui você vai encontrar vogal cardeal 1, vogal cardeal 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a gente lembrar aqui, quem está nessa posição de vogal cardinal 1, o I. Quem está na posição de vogal cardinal 8, o U. Vogal cardinal 2, o E, fechado. Vogal cardinal 7, o fechado. Vogal cardinal 3, que é o E, aberto. E a vogal cardinal 6, o E, o aberto. Vogal cardinal 4 é o A, tônico. E a vogal cardinal 5 é aquele A de cabeça para baixo, né? O A, átono final. Então, aqui são essas... é só... memorizar, tipo uma memória fotográfica, parte desse quadro aqui. Cadê? É porque aqui eu não coloquei as vogais, o E e o O aqui, mas eles estão nessa posição aqui. Porque aqui não tornou da média, porque mais para frente a gente definiu em média alta, que seria mais ou menos por aqui, né? A média alta, essa aqui desaparecia, esse E vinha aqui para cima, como média alta, esse E e esse O vinha mais para cá. E aqui ficaria o E e aqui o O, média baixa. Aqui no meio, efetivamente, a gente pode dizer que não tinha nada. Esse losango aqui, não sei o que é isso, se é um losango, um trapézio... Não, deve ser um losango, um trapézio, tem essa parte aqui. Esse losango aqui, losango, sei lá como acha isso, ele teria 4 divisões, né? I, E, A, U, O, A. Ô, professor, rapidinho. Pois não. É que eu tenho muita dificuldade, eu não aprendi isso. Eu tenho muita dificuldade de identificar esse A atônico. Não se preocupe com isso, não. Esse atônico é o A em que cai a sílaba tônica. Primárias é um atônico aqui. Primárias, você vai dizer nesse formato que está aqui. Cadê? Aqui. Primária. Olha o formato da boca do A final que não seja tônico. Casa. Primária. Ela vai meio que se arredondando. Foi Priscila que falou? Ok, fui eu mesma. Entendeu isso, Priscila? Agora? Entendi sim, professor. Muito obrigada. É só o seguinte, é só você ter presente o seguinte, que esse Azinho de cabeça para baixo é aquele A átono da sílaba final. Ele está de cabeça para baixo para dizer, tanto que ele vai ficar, quando a gente representa, ele vai ficar nessa posição de vogal cardinal 5, quer dizer, ele vai estar aqui, essa coluna aqui, são de todas as vogais que vão sendo mais arredondadas. Aqui são as não arredondadas. Então, esse lado de cá das não arredondadas, esse lado de cá das arredondadas. Esse A de língua. Ele é esse daqui, o VC5. Não, ele é átono final. Ele é átono final. Ele é o Azinho de cabeça para baixo. Ele é o arredondado. Agora eu entendi. Língua. Perfeito. Veja que você não diz língua. Mas você diz cajá. Certo. A boca fica o máximo de abertura possível. Cajá. Língua. Ela já fica mais tendendo para um arredondamento. Sim, você disse que tinha... Eu interrompi na hora que você estava falando. Você quer continuar? Ah, sim. Não, eu achava que só seria átono no caso se tivesse dois A's na palavra. Não, aí, não qualquer A final, esse A de cabeça entendi. para baixo, em tese, se refere sempre ao A final. Mas você pode colocá-lo como qualquer A numa palavra que seja átono. Então, por exemplo, abaixada. Então, você vai ter um A de cabeça para baixo, aqui, olha. Abaixada. O atônico é esse. Então, você vai ter você poderia transcrever aqui um A de cabeça para baixo, um A de cabeça para baixo, um J, aquele X, o A
normal, nessa posição que ele está aqui, e outro A de cabeça para baixo aqui. Eu tive dúvida na transcrição. Aí eu digo, não, vou botar ele normal mesmo, depois eu pergunto ao professor. Não, mas no caso daquela transcrição, eu não estava preocupado com esse tipo de A, que eu sei que é um detalhezinho muito miúdo. Eu não vou me preocupar muito com o uso do A. A minha preocupação maior ali, vamos dizer, as minhas preocupações maiores naquelas transcrições serão algumas. Por exemplo, o uso do O e do O e do O, do E e do E. O uso do o I semivogal e o U semivogal, né? Que é o transcrito como J e W. E das consoantes, se você levou em consideração realmente aquilo que foi dito pelas pessoas que estavam na conversa. Certo? É porque eu quero aprender, professor, mesmo, tá? Aí eu gosto de olhar esses detalhezinhos, aí... Não, mas não se preocupe muito com esses detalhes, não. Se bem que, agora você já sabe, se o A não for tônico, pode fazê-lo de cabeça para baixo. Arara. Como é que você faria a transcrição de arara? Só as vogais, esqueça o R. Arara. O A de cabeça baixa primeiro. Aquele Rzinho... Não, esqueça o R, só as vogais agora. Ará, o A para cima mesmo, normal, e o último A de cabeça para baixo. Perfeito, é isso daí mesmo. A única coisa que a gente vai perceber, digamos que a diferença que a gente vai ter de percepção desse A é se você prestar atenção na boca da pessoa que ela abriu ou semi-arredondou, vamos dizer assim, os lábios. Mas, na hora de ouvir, a gente ouve praticamente o mesmo. Arara. As vogais cardinais secundárias, as vogais cardinais secundárias articulam-se com a mesma posição da língua das vogais cardeais primárias, porém, com a posição dos lábios invertidos. Olha, aí é que começa a confusão. No bom sentido. Não, e no mau sentido também. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu coloquei no seguinte. Pronto, está aqui. Ali. Vamos ver aqui. O que nos interessa aqui agora são essas daqui, ó, VC17, VC18, VC19, VC20, VC21 e VC22. VC vogal cardinal. Essas desse triângulo aqui são as secundárias. Aí vamos aqui. Aqui estão a posição da língua na vogal cardinal e a posição dos lábios. Aqui é arredondado, né? Veja que ele vai subindo da 9 até a 16. A língua está no alto e o lábio arredondado. É pensando naquele esquema que a gente está aqui, olha. Alta, média baixa, média alta, arredondada, os níveis de arredondamento aqui que vai subindo até o máximo, que é o VC8. Aqui está o máximo de arredondamento e o mínimo de arredondamento, o VC16. E aqui vai aparecer, deixa eu só certificar-me, o VC16 está aqui, no U, aqui você vai ter o VC17 e 18. VC17 é esse I cortado. Aqui você vai ter o I e o U. Lembre-se que esse Y é U. E aqui você vai ter esse I cortado e esse U cortado. Aqui é o U e um W, digamos assim. Mas o que esse I cortado, esse I cortado, é simplesmente no que diz respeito à posição da língua. Que dificilmente a gente vai levar isso em consideração. Isso aí é uma transcrição que talvez nem sirva tanto para o nosso português, uma vez que essas coisinhas aqui não vão fazer muita diferença. A gente não tem em português esse som do chivá. Esse ao contrário, de cabeça para baixo. A gente não tem esse a gente não pronuncia esse Os portugueses o pronunciam.
Em inglês ele é pronunciado. Nas línguas orientais, hebraico, árabe, ele é utilizado. Mas no português do Brasil não serve. Quando os portugueses dizem Fernando Pessoa, esse que a gente não escuta, esse primeiro de Pessoa, é esse ezinho aqui. Então, a maioria dessas coisas que estão aqui, eu uso sempre esse, tá vendo? Eu uso sempre esse A. Dificilmente eu uso esse A de cabeça para baixo. Eu uso mais esse arredondado aqui. Por que eu faço arredondado? Porque eu entendo que ele é arredondado. Ele está na coluna dos arredondados. Então, eu só boto esse, quando eu uso, na posição átona final. Mas, por exemplo, se eu fosse transcrever arara, eu diria arara. Eu utilizaria esse, depois esse, depois esse. Aqui estão outras, veja, a gente usa mais, por exemplo, esse I aqui. Praticamente a gente não vai precisar de utilizá-lo. Porque, vamos dizer, esse daqui você usou como tônico. Mas o que me garante que esse chove, porque ele vai utilizar esse? Porque ele é alguma coisa entre esse I e esse E. Então ele fica aqui como chove. Ô, professor, e se colocar ele sem pontinho? Desculpe. Sem pontinho onde? Aqui em cima? Sim, só porque eu vi em alguns lugares, se estava certo, eu até botei. Esse I, no caso com som de I, sem pontinho. Isso existe? Mas ele aqui, ele não tem pontinho. Não, entenda. Eu não usei pontinho. Esse daí. Eu não usei Certo. Esse que o senhor botou. Eu botei um I, agora um I sem pontinho. Sem o pontinho. Para indicar que era um E. Uhum. Não, ele não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Isso aqui, eles criaram essa, que talvez, como eu disse, sirva para outras línguas, tenha alguma efetividade em outras línguas, mas para a gente não tem muita importância. Como ela é vogal cardinal, veja, para que serve isso? É para que, vamos imaginar que um estrangeiro quer aprender português e na língua dele, sei lá, polonês, que é uma língua que eu acho que tem quase todos os fonemas que você possa imaginar. Aí o cara, um polonês, quer aprender português. E eles têm diversos sons para o E, por exemplo. Aí dizem, e esse som aqui é o quê? Não, esse equivale ao som tal da nossa língua, porque ela é cardinal, quer dizer, ela vai servir de ponto de referência para você entender como isso faz na língua. Mas se eu digo, por exemplo, chove, ou chove, ou chove, que esse aqui seria esse brevíssimo, esse meio do caminho entre um e outro. Olha aqui o cada, utilizado os dois do mesmo jeito, tá vendo? Agora aqui, ó, cama, que seria alguma coisa entre o E e o A, que fica todo. Esse U final do todo. Isso aqui serve para estrangeiros, muitas vezes, entender. Agora, a gente brasileiro dificilmente vai tomar isso como ponto de partida para estudar uma língua estrangeira, mesmo que essas vogais sejam cardinais. Isso talvez seja mais útil para um português, para um estrangeiro, especialmente de língua eslava, que eles têm muito som. Aqui, por exemplo, ela botou, aqui tem robô. Mas essa não é a transcrição de robô, ela utilizou robô, que é o som desse daqui. Partiu do suposto que isso aqui é ro. Isso aqui, o inglês, a galera de língua inglesa usa muito, esse é assim. Eu não entendi. Mas, esse R não era esse R, não? Que R? Aqui? Esse que, sim. Não, aqui o que eu estou dizendo, a transcrição que ela fez não é de robô, como a gente pronuncia. Aqui é robô, é mais forte. Ele é mais gutural, isso daqui, robô. Enquanto o outro é mais oral, robô. Robô. Então seria como R, professor? Seria um H. Sério? Sim. Não, aqui eu estou partindo do suposto que ela transcreveu de alguém, né? E que esse alguém pronunciava robô. Aqui não tem certo ou errado. Eu estou dizendo,
Eu não falo isso. A maioria das pessoas que eu conheço não dizem robô, dizem robô. Então, não seria essa a forma de transcrever o som do robô, seria um H aqui. Pois eu jurava que todos que tivesse esse som de tipo, carro, ro, tá, eu não sei Não, aí pronunciar. seria Tinha um um X. H. Sim, é um Não, H. eu entendi o H como se fosse ra, de mar. Também, porque se você disser mar, é esse daqui. Mas se você disser mar, é o H. Se você disser carro, é o H. Mas se você disser carro, é esse daqui. Ah, vai confundir tudo. Sem Valeu. problema. Esse daqui simplesmente diz que é um som mais forte, é uma aspiração mais forte. Bem mais forte e mais tendendo para o gutural. Ela não é, digamos, gutural mesmo assim, partindo daqui. Ela é do início, do fim, já na epiglote. Bem, meus caros, a gente acabou essa primeira parte. E eu acho que eu terminei fazendo toda a parte de fonética vocálica, viu, com vocês. Ah, não, tem algumas coisas, mas essas coisas são mais práticas. A gente vai fazer os encontros vocálicos. Tem um bocado de coisa ainda aqui.